E o nosso podcast hoje está começando com uma cara bem diferente. O cenário é diferente e você está acostumado também a ver outra pessoa aqui como host. Eu sou a Marina Benite e normalmente você me vê como co-host desse podcast. Mas o motivo é especial. Neste mês de setembro, a Avante comemora 4 anos. E o convidado dessa vez é ninguém menos do que o Luiz Fernando, o nosso CEO, a pessoa que fundou a Avante. A gente vai conseguir, nesse episódio, conhecer um pouco mais da trajetória dele. Quem foi o Fernando como criança, quais foram as ideias que ele teve ali ao longo da jornada profissional, o que motivou ele a começar a Avante. Esse episódio está com vários insights para você, empresário, que está aí no começo de carreira, ou até você, empresário, que já tem um tempo de maturação, mas que quer também entender um pouco de como é que pensa a cabeça do Luiz Fernando sobre Avante, sobre negócios, um pouco da mentalidade, de hábitos, e é isso que a gente compartilha aqui nesse episódio. Tem muitas pessoas que admiram a sua jornada e normalmente a gente tá nesse papel de perguntar para as pessoas, de entender como que a mentalidade delas funciona. E é um privilégio também a gente poder conhecer um pouco da sua mentalidade, conhecer um pouco mais a fundo, além da sua versão profissional. E eu tenho certeza que o que você vai compartilhar hoje vai poder trazer uma reflexão para você sobre a sua jornada até aqui e contribuir com muita gente. São 4 anos, né, de muitos desafios, 4 anos de muitas alegrias, de coisas que você só sabe que você viveu, e vai ser legal a gente compartilhar isso com o pessoal de casa. Bora lá. Acho que eu vou me emocionar hoje, hein? Fer, vamos começar, antes da gente falar da sua jornada profissional, eu queria começar como se a gente fosse fazendo uma trajetória ali, quase que em ordem cronológica da sua vida. Quando você lembra do Fernando criança, o que você tem de memória que faz muito sentido, talvez, com o que você viva hoje? O que o Fernando tinha de sonho? O que o Fernando gostava de brincar? Quem que era o Fernando criança que você tem de memória? Bom, vamos lá. Eu nasci... É naquela lá? Eu nasci em Palmeira do Oeste, interior de São Paulo, uma cidade com 10 mil habitantes. Muito pequena, uma cidade super pacata, realmente de interior. E lá eu fazia coisas que crianças do interior fazem, né? Jogava bola na rua, ia no sítio do meu avô, ia na escola. Eu lembro bastante da época da escola. Sempre fui preocupado com a escola, assim, de ir bem, era um desafio. Minha mãe acabava me cobrando muito para tirar boas notas, para ser um bom aluno, né? Então eu sempre tive essa disciplina. Mas a parte que eu mais lembro era eu jogando bola e tendo uma vida muito livre. E esse jogar bola era na rua mesmo, e também tinha um time da cidade lá que eu já jogava desde os 6 anos. A gente ia para todo o interior disputar campeonato. Então você perguntou o que lá de trás me remete ao Fernando de hoje. Com certeza é essa competitividade que eu aprendi pelo esporte. Então foi uma das coisas que me ensinou eu ter essa garra, essa vontade, esse querer vencer, e também o senso de equipe, né? Porque um futebol é um esporte coletivo e a gente aprende muito ali. Então é uma das minhas lembranças. A outra, até num capítulo do livro do Joel, que a gente escreveu junto, eu lembro de uma parte que eu comecei a desenvolver vendas ali, quando criança ainda. Meu pai tinha um time de futebol da cidade, ele que era meio diretor, comandava ali. E a gente sempre aos domingos ia no jogo, né? E a minha mãe viu uma oportunidade de vender sorvete, alguma coisa, aqueles geladinhos, né? E ela fazia e colocava eu para vender. Isso era muito novo. Então ali já começou a quebrar um monte de coisa e um monte de aprendizado. E eu acho que o primeiro das coisas que eu comecei a quebrar dentro de mim era vergonha. Porque imagina, quando você é molecão, você tem vergonha de tudo, né? E vender, oferecer algumas coisas para alguma pessoa é super difícil. Mas quando você é provocado a isso, e principalmente quando você começa a ter resultado, você se empolga com o negócio. Eu acho que na vida é assim, né? E ali eu aprendi um pouco sobre vendas, nem entendia direito o que era vendas ou não. Aliás, nem entendia nada.
Eu só queria que a caixa acabasse logo Olha só. e sobrasse um dinheiro e que eu depois desse para comprar alguma coisa. Aham. Então foram esses de aprendizados, foi isso, o senso de família foi muito importante. Então é uma coisa que eu me lembro muito da minha infância, foram essas passagens, a parte do futebol, a parte de vendas, a parte com a minha família, e isso mais ou menos até os 10 anos, que foi quando meu pai, ele sempre trabalhou no banco também, trabalhou por mais de 30 anos no mercado financeiro, e foi quando ele teve uma oportunidade de ser transferido para Campinas. Então, até os 10 anos ali, eu tive essa etapa na minha vida e depois começam outras histórias. Uhum. Ô Fer, você lembra, assim, de algum sonho? De repente, o primeiro sonho que você teve, talvez era uma coisa até meio irreal, assim, mas algo que, nossa, quando eu era criança, eu sonhava com tal coisa. Eu queria ser jogador de futebol. É o sonho de todo menino, né? Queria ser muito jogador de futebol. Eu acordava pensando em jogar bola, eu jogava bola de tarde, de manhã, à noite, quando tava de férias, jogava bola o dia inteiro. E aí, eu acho que com meus 9 anos, 9 para 10 anos, eu acho, eu tive que operar o joelho. Eu tive um problema no menisco lateral, é tipo um amortecedor aqui que tem no joelho. E isso, eu fui no médico numa cidade grande, próxima a Palmeira. Ele falou, não, tem que operar, era um cara até renomado, mas eu era muito novo, acabou me prejudicando. Então, assim, eu continuei jogando futebol depois, mas nunca foi a mesma coisa. Apesar de hoje ser uma cirurgia super simples, ainda na época não era. Então, foi um dos sonhos que eu tinha, que meio que ficou cessado ali. Continuei jogando bola, joguei bola por muito tempo, mas nunca chegou a virar uma profissão. Aí depois que não deu certo, eu falei, vou tentar ser cantor. Você tentou? Não. Eu acho que eu queria ser famoso de alguma jeito, mas eu vi que não tinha jeito. Não, eu gostava de brincar, assim, à toa, mas não deu certo, mas o grande sonho mesmo era jogar bola. Jogar bola. Você lembra, Fer, de alguma pessoa específica ou algum conselho específico que te marcou e você carrega isso até hoje? Da minha infância? Da sua infância. Eu acho que do meu pai e da minha mãe. Do meu pai sempre pregando a honestidade, ser correto, né? E da minha mãe essa inibição de não ter vergonha das coisas e já fazer na hora. Ela é assim até hoje, né? E, vai pra cima, faz. Eu acho que essas duas lições, tanto a parte de ser honesto, quanto a parte de não ter vergonha e ir atrás das coisas. Que legal. E aí, você viveu a sua infância, veio para Campinas. A sua jornada profissional, a gente conhece um pouco até da sua história do banco, depois até vou querer que você compartilhe um pouco com o pessoal. Mas como que começou a sua jornada profissional? Qual que foi o seu primeiro trabalho? Você começou fazendo o quê? Eu vou puxar então essa virada de Campinas, porque foi uma das grandes mudanças na minha vida. Não diretamente decidida por mim, mas foi uma decisão que o meu pai tomou e que mudou completamente, eu acho que o rumo da minha vida. Por quê? Ele trabalhava numa cidade pequena e para crescer ele tinha que ir para uma cidade grande. Ele arriscou lá atrás, imagina, para uma pessoa sair de uma cidade de 10 mil habitantes e ir para Campinas, que tem mais de 1 milhão de habitantes, é muito difícil. É muito difícil até como mentalidade, entendendo sobre isso hoje, a pessoa fazer essa transição. E na época ele fez, eu acho que impactou diretamente, porque você vai para uma cidade grande, são outros hábitos, outras rotinas, as pessoas pensam de outra maneira, é tudo mais rápido, é tudo maior. Então ali já começou a mudar alguma coisa. E principalmente eu estar num ambiente diferente. Eu brinco aqui ainda com os meninos da gente fazer algumas operações. Falo, sai da cidade pequena, vai para a cidade grande, que lá que tem negócio. É a mesma analogia hoje que todo mundo, quando você vê os gurus da internet, né? Todo mundo falando, vem para São Paulo, vem para Alphaville, que ali tá a coisa. Acaba, e depois a gente pode falar mais na frente, que o ambiente eu acho que molda muito, né? E isso foi uma das coisas que me moldaram. Segui ali estudei em escola pública,
Depois, pelo meu pai trabalhar no Bradesco, eu fui para a Fundação Bradesco, uma super base, aprendi demais sobre disciplina lá. E pelo meu pai trabalhar no banco também, com 18 anos, cravado, ele conseguiu uma entrevista para mim, com uma gerente que era amiga dele. Eu fui lá, fiz a prova, super ansioso, nunca tinha feito nada além das coisas informais que eu já tinha feito na vida, né? E eu consegui passar nessa prova, e ali começou a minha jornada profissional, então. Tem várias coisas sobre isso. Eu acho que é uma história, não de superação de dificuldade, mas uma superação positiva, de aprendizado, de querer mais. Eu me lembro que no começo eu não tinha nem as roupas sociais para trabalhar. Não lembro para quem que eu estava contando essa história esse dia. E a gente foi no shopping, meu pai comprou no cartão dele, depois eu ia ter que pagar para ele, ainda na Colombo. Foi a primeira vez que você tomou crédito. Foi a primeira vez que eu tomei crédito sem saber, já tinha uma dívida ali antes de entrar, mas, comprou um monte de roupa, sei lá, deu R$1.000 em 10 vezes, falei, R$100 por mês, tô ferrado, como que eu vou pagar isso aí, né? Mas eu sabia que eu ia trabalhar e ia dar um jeito. Ia dar ROI, né? Ia dar ROI, mas o dinheiro era muito contado, porque eu ia pagar a faculdade, tinha que pagar isso aí, não sei o quê, no final já comecei a vida empatando, só trabalhando para sobreviver. Mas tá bom, fui me desenvolvendo. Dos desafios que eu falo, já pegava ali 2 a 3 conduções, ônibus mesmo, para ir trabalhar, porque eu não tinha carro, não tinha como ter carro no começo, né? E era uma aventura, né? Pegar ônibus em Campinas ainda, não era novo mais, né? Tinha 18 anos, mas pegava um ônibus, tinha que pegar outro, aí às vezes para pegar o terceiro ou eu andava 1 quilômetro a pé, ou eu pegava mais um ônibus. Então imagina, a rotina era corrida, eu trabalhava, eu treinava já desde essa época e eu estudava, então era uma loucura, mas com 18 anos você tem uma energia que tá na lua, não que eu não esteja hoje, né? Mas você tem muita energia, muita vitalidade. E eu usava a meu favor. Trabalhando no banco, consegui me desenvolver rápido, comecei ali no pré-atendimento, mas mesmo no pré-atendimento, eu sempre quis ser destaque. E eu entendia que, de alguma forma, quem vendia as coisas era destaque. Então, a gerente geral lá ficava feliz. Por quê? Porque o cara vendeu seguro. Ficava feliz, porque vendeu capitalização. E mesmo trabalhando lá fora no autoatendimento, eu conseguia fazer essas vendas. Não era fácil, mas eu acho que aí uma coisa que eu aprendi lá atrás, não ter vergonha de ofertar. Uhum. Olha, uma coisa que eu aprendi lá atrás e que muita gente não fazia. Porque hoje eu entendo sobre canal de venda, mas se você está ali no autoatendimento que tem um fluxo gigante de pessoas, o quantas pessoas você não atende por dia, você ajuda elas a resolver a dor, porque a maioria na época não sabia, às vezes era idoso ou alguma coisa que não tinha conhecimento, você ajudava ela a fazer alguma coisa e é como se você estivesse servindo a pessoa. E beleza, não precisa contrapartida porque é seu trabalho, mas você criou um relacionamento rápido ali. A chance de você explicar alguma coisa, principalmente um produto que talvez faça sentido para o cliente, era gigante. E aí eu já começava a entender, porque muitos idosos jogam na loteria. Fala, já que você vai arriscar esse dinheiro e não vai voltar, por que você não paga um negócio mensal aqui, que pode ser pouquinho, mas que depois, além do sorteio, você possa resgatar? E nessa conversa, ofertando por todo mundo. Então, assim, foi uma jornada bem rápida ali no começo, eu fiquei no pré-atendimento uns 6 meses só, depois passei direto para a caixa. Vou falar rápido a jornada, tá? Fui para assistente pessoa jurídica numa das maiores agências em Campinas, super novo também, eu devia ter com isso uns 20 anos, até que, aí um outro momento que marcou, até que apareceu uma oportunidade, eu era gerente assistente de um gerente PJ da terceira maior carteira da maior agência do interior de São Paulo. Então, assim, era muito grande, muito grande. E os gerentes PJs na minha época, assim, o mais novo, sei lá, tinha 35, 40 anos. Não era comum as pessoas virarem gerente novos. Não era, tipo, para trilhar um caminho no banco era demorado, era super escadinha. E eu já exercia um papel muito bom de assistente. Fazia meu papel bem de assistente,
mas eu era um assistente comercial. Eu vendia muito como assistente. E acabava, tinha campanha, era comigo. Eu queria ganhar, queria fazer, e isso me levou, de certa forma, sempre estar em evidência e destaque. E esse meu gerente, era o Daniel, lembro o nome dele, ele era formado em advocacia. Ele falou, Fernando, eu vou sair para tentar a vida como advogado, né? Aí surgiu a oportunidade. Eu falei, pô, eram 10 carteiras, eu acho. Geralmente, ele tinha a terceira maior. Geralmente, todos que têm a menor querem, ou até os assistentes maiores, ou até gerentes de outros segmentos querem a carteira. Falei, tá bom, beleza. E não esperava nada, né? Ou esperava começar num formador de carteira, uma carteira um pouco menor. Mas eu tinha muito relacionamento com o Matheus, que ele era o imediato do gerente geral, e com o próprio gerente geral. Eles me chamaram, assim, do nada, imagina, eu com 21 anos. Falou, eu não lembro exatamente o que falou, mas era alguma coisa, você tem coragem? Tá preparado? Já fiquei branco, né? Nem imagina. O que você sentiu? Um frio na barriga, congelado, assim, porque era muita hierarquia no banco mesmo. Hoje mudou muito as coisas. Estou falando de 15 anos atrás. Então, assim, para você falar com um gerente geral, qualquer pessoa, até mesmo um gerente de contas, às vezes você tinha que pedir até licença. Era postura, as pessoas, imagina. Época que não tinha internet, não tinha as coisas do jeito que são hoje. E aí eles falaram, se você estiver preparado, você vai assumir essa carteira. Eu falei, ô louco, não dou conta não, já na hora. Aí o Matheus falou, não, você dá conta, você é preparado, você é muito bom. Eu falei, mas, questionei, me dá... Aí deu 2 minutos ali de frio, eu falei, não, tá bom, bora lá. E assumi, fui super bem, fui crescendo. Então, assim, essa primeira parte de passagem no banco foi isso, mas eu tive uma carreira muito meteórica no banco, cresci muito rápido nos cargos que eu passei. E, de novo, ligo muito a vendas e a pessoas. Eu ia te perguntar, realmente, assim, com 21 anos você assumir um cargo dessa forma, não é algo comum, não é algo corriqueiro. Uhum. O que você acredita, Fer, que foi assim, não sei se talvez foi uma coisa ou talvez foi um conjunto, mas na sua percepção, olhando hoje com maturidade, né, e podendo analisar isso até de forma macro, o que você acredita que foram, assim, critérios decisivos para que a sua jornada fosse dessa forma, que você tivesse esse crescimento rápido? São vários fatores, empenho, dedicação, estar afim, querer ganhar, eu acho que são fundamentos básicos, de você ser credenciado para coisas maiores. Mas eu sempre entendi muito o jogo das coisas. Eu sempre olhava para um cliente ou para alguma coisa, eu via uma oportunidade. E eu sou assim até hoje. Eu nem sabia esse termo, intencionalidade, mas eu ia fazer um negócio com o cara, eu já montava todo o script para conseguir, inclusive, vender para a pessoa. Então eu não ia de bobo ali para venda. Eu ia preparado e, inclusive, fazendo relacionamento com essa pessoa. Então, eu tinha muito relacionamento com os clientes, eu acho que o relacionamento era muito forte, eu tinha um ótimo relacionamento, mas sempre tinha esse olhar diferente, de tipo assim, putz, aqui tem uma oportunidade, aqui dá para fazer alguma coisa. E tanto lá e quanto hoje para o mundo dos negócios, eu acho que isso é fundamental. Às vezes as pessoas só enxergam alguma coisa óbvia, fica muito corrido, e não para, às vezes, para analisar. E a oportunidade está ali, ela só não vem do jeito que você espera, mas ela está ali. Eu acho que o grande profissional é o que constrói a oportunidade, mesmo ela não vindo redonda. Então, a bola veio quadrada, tá, mas eu tenho a bola. O que eu faço com essa bola quadrada? Como que eu transformo isso? E aquilo, desde então, sempre foi uma premissa para mim ter muito resultado. Eu acho que era isso. Quantos anos foram ao todo, Fer, nessa jornada de banco? Foram 15 anos no banco. Depois dessa passagem para o Bradesco, ainda no Bradesco eu fui imediato. Eu saí do Bradesco. Eu tentei me aventurar ainda vendendo alguma coisa, porque aí começa um pouco a minha história do empreendedorismo.
eu tinha muita vontade de vender alguma coisa. Eu queria vender, eu não queria ser empresário, eu queria ter uma loja, qualquer coisa, qualquer comércio, eu queria fazer alguma coisa. E até quando eu estava no banco, eu tinha clientes que buscavam celular do Paraguai, da China, não sei o quê. Eu falei, aí o cara um dia falou, você é tão bom para fazer negócio, não sei o quê, por que você não vende? Sei lá, eu falei, não posso, trabalho no banco. Na oportunidade, coloquei um amigo comigo que dividia ali o apartamento. E comecei a fazer isso, mas ele não cuidava tão bem, eu não tinha tempo, acabou não dando certo. Mas, falta de experiência, falta de um monte de coisa. E depois que eu saí do banco também, fui atrás e falei, quero vender alguma coisa. Era a época de sapatênis da Osklen. Nossa, arrumei um fornecedor também, vendia isso, comecei a vender muito, muito, muito. Mas não dava, tinha, sei lá, meus 26 anos, para ficar vendendo nada contra, né? Mas não dava, eu sabia que eu tinha mais potencial. Mas eu queria muito fazer alguma coisa. Então eu estopei ali minha parte empreendedora, foi aí que surgiu o Santander, surgiu uma oportunidade inclusive aqui em Americana, nunca imaginava vir para Americana, apesar de ser do lado de Campinas, e entrei no Santander como gerente de contas também, fui crescendo, ganhando meu espaço, cresci rápido também, e logo virei líder de segmento, que foi criado a plataforma PJ no banco, e depois virei gerente geral de unidade. Então, de novo, tive um crescimento rápido, aí um pouco mais maduro, e já como líder vem um grande primeiro desafio. Eu tinha meus 27 anos, 28 eu acho, e assumi uma equipe, uma das maiores equipes do banco no Brasil. A nossa plataforma já era muito grande, já era A ou Double A, não sei, no critério de qualificação ali. E toda a minha equipe era muito mais velha, meus gerentes. Então eu tinha gerente, sei lá, de 40, de 38, 35. Eu tinha só 3 anos de banco e tinha gerente com 15 anos de banco, com 20. Eu falei, como que eu vou liderar esses caras? Como que um cara de 40 anos de idade, 15 anos de banco, esse cara vai me respeitar, né? É louco, porque fala, que esse moleque aí... Você tinha essa consciência na época? Eu tinha, porque querendo ou não era uma dificuldade. Às vezes eu até sabia menos que eles. Tá. Eu não... E nem sempre quem é o líder ou quem vende mais é o cara que mais sabe. E eles me ajudaram nessa construção, mas eu sabia que eu tinha que ganhar o meu espaço e a confiança com eles para eles terem o respeito por mim, né? E foi muito liderando pelo exemplo. Até mesmo como líder eu fazia produção, buscava, gerava oportunidade e tinha uma produção legal, mostrava como fazia, ia junto, não sei o quê. Então comecei a ter o respeito da equipe. Foram 15 anos ao todo. Nesse período seu só de banco, você teve inúmeros desafios. O que te marcou, que você fala, acho que o maior desafio que você teve e o que você aprendeu com isso? Você carrega até hoje? Nossa, foram muitos anos mesmo, né? Depois que passa, parece que foi rápido, mas é toda uma história. Mas eu acho que o grande aprendizado sempre foi lidar com as pessoas e saber lidar com os problemas. Porque todo mundo tem problema o tempo todo, e ali já e até um mantra que eu tenho na vida, né? Como que eu lido com eles? Ou ele me derruba, ou eu enfrento de frente e eu que derrubo ele. Então, aparecia N desafios no banco, eram metas super agressivas, não tem como uma multinacional, ela quer resultado, ela é cobrada pelos acionistas, é medida por valor de ações, né? Então não tem como não dar resultado. Então aprender a lidar com esses desafios, aprender a lidar com a cobrança que reflete em lidar com o resultado. Eu acho que foi um dos grandes desafios que eu tive ali. A vontade de empreender já estava ali dentro de você? Você já tinha experimentado alguma coisa ali de certa forma, né? Já.
Vou te contar como surgiu isso. Então, ali em meados do banco, só para fazer essa virada de história, no ano 2 ou 3 do Santander, ainda teve uma oportunidade de eu participar do JAPS, até a Lu participou, que eram jovens de alto potencial. No banco todos eles selecionavam um grupo e era treinado por um ano, ia na matriz, ia em tudo quanto é lugar, com a liderança. Assim, foi uma coisa muito especial para mim. Eu sempre gostei dessas coisas. E quando eu fui selecionado para participar, foi uma alegria e absurda. E é como o Lincoln falou. A gente estava em Americana, uma cidade de 250 mil habitantes, e a gente, com a nossa unidade, com a nossa polo, a gente batia as cidades como Guarulhos, São Paulo, grandes capitais, e a gente brigava ali pela liderança mesmo. Inclusive, a gente ganhou o troféu do banco lá, como melhor unidade do banco, e foi reconhecido, mesmo estando em Americana. E isso veio o reconhecimento de entrar para o JAPS, acabei virando gerente geral, e assim, já no meu PDI, tinha um futuro diretivo já muito definido. Até meu antigo chefe era o Léo Morales, que participou conosco aqui do podcast, que hoje é o CEO do Flow Banking, e ele dava esse feedback, falava, Januário, ele me chamava, né? Januário, você vai ser diretor, não sei o quê, você vai chegar lá. Então, a minha cabeça estava no corporativo porque eu tinha uma oportunidade no mundo corporativo muito boa. Mas, aí já virando para a cabeça de empreendedorismo, eu sempre gostei, não é gostei de empreender porque eu não sabia o gosto ainda, mas eu admirava muito essa teoricamente liberdade que dava o mundo de principalmente construir as coisas. Falar, nossa, como que é fazer do meu jeito? Nossa, eu vejo isso, dá para ser melhor. Eu tenho certeza, se eu fizer isso, dá para ser melhor. Mas imagina, 15 anos dentro de um banco, ali a internet estava se desenvolvendo, ou mais desenvolvida do que antes, né? Mas eu não sabia o quê. Mas eu sempre tive outra característica, que aí eu acho que é uma característica dominante em mim. Eu sempre fui fuçado e curioso. Então eu falei, eu vou descobrir alguma coisa. Vou descobrir. E tinha com isso na cabeça. Em determinado momento ali, então com 29, 30 anos, eu falei, no máximo, até 35 anos de idade, que eu tinha que estabelecer alguma coisa. Eu vou sair para empreender. Eu quero empreender. E aí aconteceu a pandemia, aí a gente teve mais tempo em casa, mais acesso às coisas. Eu falei, agora é hora de eu buscar mais ainda. E foi quando eu busquei firme mesmo no meio da pandemia. No começo ali eu olhava muito franquia, ficava procurando. Micro franquia baratas, franquia barata, não sei o que, a 7, mas não sei o que. Nossa, pesquisava horrores e já chamava para reunião. Conversei com algumas franquias que tinham algum modelo relacionado ao mercado financeiro, mas era crédito consignado. Era um negócio distante do que eu fazia, porque o meu mundo era pessoa jurídica, então não entendia tanto desse mundo pessoa física. Falei, putz, parece ser legal, mas aí tinha que contratar, se eu me lembro, alguma coisa assim, 2 pessoas, uma para fazer ligação, outra para cuidar, outra para não sei o quê, tipo assim, ia dar 10 mil reais por mês. Eu falei, não tem como, é muito caro, é um absurdo, ainda tem que pagar a taxa de franquia, não sei o quê, como que eu vou fazer isso? E fui pesquisando. Aí comecei a ver a questão do modelo Open Banking. Era um modelo novo, era um modelo que surgia no mundo e no Brasil ali em meados de 2020, 2021. E eu falei, putz, caramba, dá para associar com os bancos para fazer esse tipo de parceria. Caramba, imagina ter uma parceria com um banco, com um Itaú, com o próprio Santander, com grandes players, eu nunca imaginava. E a gente foi fuçando, fazendo 1000 reuniões. De novo, a gente ficava muito em casa, tinha que trabalhar home office, nem sabia o que era conceito home office. Nunca tinha feito uma reunião pelo Teams, pelo Zoom, na minha vida. Era muito longe desse mundo. O nosso mundo era totalmente offline mesmo. E no meio de tudo isso comecei a agendar muita coisa e fazer muita reunião. Ainda eu lembro que a gente jogava vôlei de areia, saía do vôlei de areia, tinha reunião,
tinha não sei o quê, no almoço, quando tava no banco, fazia de manhã. Tinha dia que eu fazia umas 6 reuniões, sei lá, teve um mês, sei lá, deve ter feito umas 50 reuniões só buscando alguma coisa. E fora do horário, sei lá. Buscando parceiro. Buscando entender parceiro, entender o modelo de negócio. Aí, de novo, característica de fuçado. Seja nosso parceiro, seja afiliado, seja não sei o que banco, seja não sei o que, e conseguindo um monte de coisa. Mas ali, a maioria para fazer cadastro tinha que ter CNPJ. E eu não tinha CNPJ, e nem podia ter porque ainda eu estava no banco. Falava, caramba. Então agora parece que esse negócio é viável, eu vou pedir para sair do banco. E acho que foi em maio, junho, mais ou menos, eu cheguei no meu superintendente regional e falei, cara, eu vou sair do banco, porque eu quero empreender. Ele falou, você tá maluco, não sei o quê. Eu falei, não, tá decidido. É só a gente decidir quando. Aí eu comuniquei bem antes, acabou a minha saída ficando para depois do dissídio que tinha o banco, foi em setembro. Então ainda de junho até setembro, aí, a cabeça já praticamente só estava cumprindo com minha obrigação ali, mas aí começou a ficar muito voltada já pro negócio, já tinha gente querendo ser parceiro, já tinha bons relacionamentos no banco e fora do banco, a gente já começou de certa forma até a produzir. Ô Fer, você chegou a ter sentimento assim também de, mas e aí, se acontecer alguma coisa? Ou a sua vontade de fazer era tão grande que você passava por cima disso tudo e só metia a cara e... Não, tinha medo, mas eu já estava decidido e eu sabia que eu tinha que viver essa experiência na minha vida. E se não desse certo, eu tinha um bom currículo, tinha uma boa experiência, eu sabia que eu tinha portas abertas no mercado financeiro. Mas assim, é uma grande decisão, é uma tomada de risco, tem que ter coragem, mas eu tive. E eu acho que é uma característica que eu tenho muito forte até hoje, que é coragem. E se eu não tivesse esse ato de coragem lá, nada teria acontecido. E até o Rivan falou, a gente tinha que executar o planejamento estratégico. Não tinha planejamento estratégico nenhum. Na verdade, a gente tinha que vender. Sempre a gente teve cabeça, vamos vender, e depois a gente vai crescendo, vai organizando, porque até a escolha do escritório da Avante foi além do que eu podia no começo. Porque eu lembro, sei lá, eu peguei minha rescisão do banco, alguma coisa que eu tinha de direito, eu comecei com a Avante com 50 mil reais. No máximo ali, assim, e era para fazer o escritório e não tinha dinheiro, igual o Lincoln falou. A gente começou a atuar com a carteira que a gente tinha aqui da cidade, da região, de lá não sei na onde, e não tinha dinheiro para fazer uma arte, para fazer nada, mas a gente tinha um escritório muito bem montado, muito bonito. E era gostoso, até hoje vindo, eu comecei a relembrar pelos 4 anos, eu lembro até o primeiro dia que eu vim, tipo, a sensação, a música que eu tava ouvindo, como que aquele negócio, nossa, e muito frio na barriga, e dar a vida, não é só de dar a vida, de se entregar, é dar vida pro negócio, que imagina, você põe 3 pessoas numa sala, você fala, o que eu vou fazer? Ou eu vou ficar sentado aqui o dia inteiro, ou eu vou tomar alguma ação para movimentar. E a gente sempre movimentou, pegava as listas que a gente tinha, carteira que a gente tinha, cara, se vira, liga, se vira, passa aqui, fala com o outro, não sei o quê. E o nosso negócio sempre foi assim, cresce e organiza, a gente sempre foi fazendo negócio, sempre foi vendendo. A Avante, antes de abrir o escritório, ela já estava vendendo. Então você vê como que a característica venda sempre marcou muito a gente. Você, inclusive, fala muito sobre isso, né? Toda empresa é uma empresa de vendas, né? Toda empresa é uma empresa de vendas, independente. Às vezes o cara é médico e fala, mas eu não vendo. Cara, vende sim. Às vezes é engenheiro ou o que for. É vendas e tem a oportunidade, inclusive, da pessoa ser empreendedora, né? Dentro do próprio negócio, igual uma característica que tem aqui na Avante, ou outros ramos que a pessoa é profissional, certificada, estudada, gabaritada, mas mesmo assim ela tem que vender. Porque, vou dar o exemplo do médico de novo, a gente coloca um médico muito capacitado e um médico capacitado, porém que vende demais, vende muito, com certeza ele tem um padrão de vida melhor do que o outro. Tá, e aí, quando a coisa já estava acontecendo, eu vou te perguntar se você lembra de 2 momentos. Um que de repente você teve uma sensação assim, cara, o que eu fiz e agora tô aqui, a bucha é minha. E o outro que sensacional a atitude que eu tive, que eu arrasei. Não, logo no primeiro ano ali,
a gente pegou um ano, apesar de estar no meio para o fim da pandemia, um ano que pro mercado de crédito estava muito bom. O governo abriu muitas torneiras com créditos subsidiados. Então, assim, como a gente estava no meio desse processo, a gente tinha muito acesso, apesar de não ter a máquina de crédito. Então, foi um ano muito bom. E a despesa era muito baixa. Meu, a gente fez dinheiro no primeiro ano, no segundo, inclusive, foi onde foram construídas várias coisas. Porque, imagina, poucos funcionários, pouco orçamento para tudo, não gastava e vendia muito. A gente ganhou muita grana ali. Então, esse foi um momento que fala, putz, deu certo. Mas eu sempre tinha a cabeça já assim, ó. E foi uma lição que eu aprendi no banco. E que muitos empreendedores erram. Eu acho que fica até uma lição. Separar o caixa do sócio com a empresa. Muitos misturam. Ou seja, cai tudo ali, o cara vai tirando, tira de qualquer jeito. E o segundo grande erro, ele acha que o faturamento é o resultado dele. Então o cara ali está faturando 100, 200 mil, ou seja, está entrando esse dinheiro no caixa, ele fala, nossa, tô rico, 200 mil. Mas ele não entende que a margem final dele, sei lá, é 20, 30% e o que sobra é só uma parte daquilo lá, que inclusive ele tem que investir no negócio dele. Então eu tinha muito essa cabeça ali atrás já, sabia diferenciar isso, tirava um prolabore pequeno ali, porque, meu, eu tinha que me pagar, tinha que viver também, né? Mas sabia que eu tinha que ter um prolabore. Falava, definir tal valor, vou tirar ali, e todo o resto eu reinvesti na empresa. Foi aí o grande salto da Avante. Então ali eu já percebi, falei, putz, isso aqui deu bom, vamos estruturar, e não sabia nada de empreendedorismo. Eu não sabia nada, eu fui aprendendo com cada nível. Depois a gente pode entrar nisso. E onde que eu falei, putz, ferrou, e quem tá aqui há mais tempo é prova, a gente tinha 2 ou 3 grandes parceiros. E, meu, a gente já em nem um ano, né, a gente era diamante no parceiro, tipo, tinha bronze, prata, ouro, diamante. Imagina, uma empresa com 6 meses, que ninguém sabia quem era, a gente era super referência já no parceiro. Era um parceiro que, por exemplo, foi o primeiro contrato nosso, uma puta de uma experiência, que um dia eu tava jogando bola, tinha mandado o contrato pro cara de 500 mil reais, no aval, sem garantia, e para assinar de meio digital. Eu falei, putz, isso aí não existe. Nunca tinha visto, porque no banco não tinha assinatura digital, né? Eu falei, isso aí não vai dar certo. Como que vai assinar R$500 mil? Até para abrir uma conta tinha que assinar o papel, né? Era surreal. E o processo todo online, não sei o quê. Aí mandou pro cara, assinou. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. É muito dinheiro. Não que a gente ganhou uma comissão sobre o R$500 mil. Eu falei, meu, é como se fosse uma corretagem, né? É muito dinheiro. Deu certo. Falou, ó, o modelo, o produto Market Fit aqui tá validado. Mas esse mesmo parceiro e outros que a gente foi aprendendo nesse modelo, 1 ano e meio depois, eles praticamente cessaram o crédito. Por quê? A inadimplência é muito alta, o crédito sem garantia oscila muito. E é característica do empreendedor ou empresário brasileiro ter inadimplência. Não que é certo ou que é errado, mas é uma característica de mercado. 70% dos empreendedores que têm CNPJ tem restrição. Isso é um dado do Serasa. E ali, praticamente, a gente já estava produzindo, sei lá, 4, 5 milhões por mês, e muito concentrado nesse parceiro e em outro, praticamente os dois pararam de uma vez. A gente falou, ferrou, não tem o que fazer. E aí, o que isso ensinou, assim, como que você conseguiu sair dessa? Bom, primeiro a gente conseguiu sair dessa porque, de novo, aquela característica, não existe senta e chora. Você tem um problema, um desafio, você encara o problema e o desafio de frente. Não adianta, se você ajoelhar ou sentar perante um leão, ele vai te comer. Se você enfrentar eles, provavelmente ele vai te comer também. Mas você tentou, Mas né? você tentou. Brincadeira. Mas você teve uma chance. Então foi enfrentar, entender o que estava acontecendo. Um grande aprendizado foi que pulverizar, concentrar toda a sua receita era um risco. Então a gente tinha a nossa receita concentrada naquele produto
e a partir dali a gente foi buscar outras soluções de mercado. E a gente começou a entender que tinha outros produtos também, mas a gente não tinha experiência. Então esse parceiro estava minguando, estava acabando, foi quando a gente buscou o produto do Home Act, começou a fazer parcerias, buscamos o consórcio e buscamos também a parceria com o banco para abrir conta. Ou seja, a gente tentou. Nem tudo vingou, por exemplo, esse negócio de abrir conta não deu certo na Avante, mas o Home Act, por exemplo, deu muito certo. Inclusive é um dos principais setores nossos. E a gente aprendeu ali que a nossa receita deveria ser pulverizada desde então. Então foi um grande aprendizado ali na oportunidade. Tá, que legal. E até é curioso, né? Quando você falou que a característica do empresário de tomar crédito tem a inadimplência ali, e aí os bancos também acabam, às vezes, arcando com isso. Uhum. Então, é uma modalidade hoje, o Home Equity, que está muito estruturada no mercado e que é onde os bancos, fundos de investimento, mais têm apetite para liberar crédito, porque para eles o risco é menor também, né, Fernando? Acaba... O pessoal pergunta por que as operações bancárias, o spread é tão alto. E aí eu já ouvi uma explicação assim. Primeiro, a inadimplência no Brasil é muito grande. Segundo, o nível de fraude no Brasil é muito grande. Ou seja, isso entra na conta do risco do banco, porque ele perde também. Então pensa, na Suíça deve ter golpe, mas não deve ser a 1% ou menos. No Brasil é gigante esse número. Isso entra no preço. A inadimplência entra no preço. O outro, um monte de coisa entra no preço. O que é que acontece? Os bons pagam pelo ruim. Então o cara que é certinho, que igual você falou, tem outras oportunidades de crédito e realmente quer pegar o crédito para alavancar seu negócio, ele acaba pagando pelos que são ruins. E assim, tem o ruim, o mau caráter, que é golpe, e tem o ruim, que toma crédito também, e a gente já viu muita história aqui, ou eu já vi muita história no banco, que o cara tentou. O cara tentou colocar realmente no negócio dele, ele pegou o dinheiro dele, colocou para empreender, colocou para jogo, tomou risco e não deu certo. Cara, é o risco. Aí é o risco do banco, é o risco do cara que tomou. Eu não vejo problema. Acontece. Então, o crédito é assim. E eu só acho que ele é alto do jeito que é no nosso país, por isso. Então, é quase uma coisa cultural que não tem como mudar. Ao final do dia, o bom paga pelo ruim mesmo. E olhando para trás, Fer, né, nós estamos aí num período comemorando 4 anos de Avante. Quando você olha para esses 4 anos, tem muito aprendizado nisso tudo e numa velocidade também muito grande. Se fosse para você colocar em uma palavra o que cada ano representou para você, que palavra seria do primeiro ano? No primeiro ano, descoberta. E o segundo ano? Segundo ano, conhecimento. Foi adquirir conhecimento. Qual foi a palavra do terceiro ano? Terceiro ano foi... Eu acho que foi desfrutar dos resultados do que a gente tinha plantado nos anos anteriores. Foi um ano muito bom pra gente, então foi desfrute. Bom, descoberta, conhecimento, desfrute e o quarto ano? Quarto, resiliência. Resiliência. Com certeza esse ano é um ano de resiliência e já posso explicar por quê? Claro. Por alguns motivos. A gente cresceu muito no ano 3, no ano de desfrute. Por nossos méritos, economia boa, vários fatores. Mas a gente tem uma premissa aqui que é o cresce, organiza. A gente sempre foi assim. E a gente é arrojado, é pé no acelerador e vamos embora. Mas quando você cresce demais numa empresa, e no ano de 2024 a gente cresceu demais, a gente talvez foi de 18 para quase 50 funcionários, enquanto tá tudo bem, tá tudo bem. Digo tudo bem até no cenário geral, mas quando começa a baixar a água, os problemas começam a aparecer. Então, até ultimamente comecei a revisar esse meu conceito, cresce e organiza. Eu acho que é válido, mas cuidado. Cresce e já organiza rápido,
porque senão, dependendo do tamanho que você crescer, pode ser seu problema também. Você crescer muito e não tiver tudo organizado, que no momento de crise ou de dificuldade, às vezes não dá tempo de você arrumar tudo. Então, fazer isso mais cadenciado é um grande aprendizado. Por quê? Aí a segunda coisa, muitas coisas para serem organizadas. Cada fase da empresa você tem uma dor. Ano 1 é uma dor de fazer acontecer, o ano 2 estrutura alguma coisa, está crescendo. O ano 3, aí você já tem outros níveis de problema. Ano 4, com 50 pessoas faturando milhões, você tem outros problemas. Então, você tem que adquirir conhecimento constante. E o mercado, esse ano, está bem desafiador. A gente tem algumas coisas aí que impactam demais, principalmente o cenário político, que diretamente mexe no cenário econômico, e o cenário econômico diretamente mexe no cenário de crédito. Ou seja, é o nosso mercado. Então a gente foi diretamente impactado. Do mesmo jeito que eu falei que aquele parceiro lá no final do segundo ano, para o terceiro parou, muitos parceiros com o produto sem garantia pararam esse ano também. Apesar da gente já ter outros produtos rolando, diferente daquela vez que a gente só tinha esse produto, ainda era uma fatia importante no resultado. Então, quando acontece isso, no meio do processo, com uma empresa já rodando, você tem que se reinventar. Então, e inclusive o que a gente está fazendo agora. A gente está com a empresa rodando, com tudo isso que a gente tem, e tentando descobrir. Aí, qual a grande dor, qual a grande missão? Eu troco o pneu com o carro andando. A gente não tem aqui, para o carrinho bonitão lá, chama um centro automotivo top, vamos arrumar tudo, deixar impecável, fazer o nosso pitch, organizar nosso time comercial, colocar IA em todo o processo, não sei o que, não sei o que. Não, é aquela loucura que você conhece. Marina, pelo amor de Deus, vem isso. E fazendo. Então, assim, o ano de 2025, que é o nosso quarto ano, é um ano resiliente, que eu acho que é um ano importante para a gente aprender, porque quando a pessoa aprende na dificuldade, no cenário bom, é o desfrute novamente. Uhum. Porque você aprender a fazer no cenário difícil, no cenário bom ninguém te segura. Que é quando você arruma, que é quando você organiza. Porém, o que acontece muito em cenários difíceis, igual a gente está vivendo no nosso país? Muitas pessoas que não estão preparadas ou não estão organizadas com o seu fluxo de caixa, elas quebram. Então elas quebram por não ter essa organização em fluxo de caixa e não ter conhecimento. Por quê? Ela tem fluxo de caixa, beleza. Aí pega na parte do conhecimento. Tá, mas o que eu vou fazer? Uhum. Eu só não faço o que eu não sei fazer. Então, se eu busquei conhecimento e eu sei fazer, eu tomo uma atitude. A relação com o fluxo de caixa aqui, aí até entra no nosso universo, que eu falo muito. Tem muito essa pergunta para mim. Fernando, qual que é o time correto de pegar crédito? O time correto de pegar crédito é antes que você precisa do crédito. Mas como assim? Eu já identifiquei que eu vou ter um problema de fluxo de caixa. Mas deixa eu esperar para ver se eu vou ter mesmo o problema. Aí você tem um problema, aí aquele crédito que você tinha um score ótimo no banco, ele piora vários níveis, e a hora que você vai pegar, se der, o seu juros é alto. Uhum. Então, qual que é o melhor momento? Antes. Toma antes. Fernando, mas eu faço o que com o dinheiro? Aplica, cara. Mas a taxa é alta. Tá bom. Mas aquilo ali é uma reserva para o seu fluxo de caixa. É uma garantia para o seu negócio que se realmente acontecer o que você previu, você já tem. Você não vai correr, ligar para o gerente do banco e ficar igual um maluco. Cara, já está previsto. Você conseguiu a aprovação, você conseguiu uma taxa digna, uma taxa boa e está ali no caixa. Se precisar, você usa. Se não precisar, as coisas acontecerem normais ou até melhorarem, vai lá e quita. Uhum. Então, assim, o time na tomada de crédito é fundamental. E experiência aqui com a gente que 15 anos de banco e mais 4 anos de Avante. Quem toma crédito no time correto, e não é jabá, hein?
é uma dica para um empreendedor que tem medo de tomar crédito. Ou para crescer ou para ajustar fluxo de caixa. Quem toma o crédito no time correto, ele tem mais prosperidade e mais chance de prolongar seu negócio. E essa é uma informação de ouro mesmo, né? A gente vê na prática ali, eu não vim do mercado financeiro como a maioria dos meninos, né? E aí eu comecei a ter acesso a esse mundo, a esse universo aqui na Avante. E é algo que acontece muito na prática. A gente atende, de repente, um cliente, ele tá ali analisando alguma coisa, aí ele volta depois de 2 meses, o cenário é outro, ele já não tem, às vezes, o mesmo valor liberado, a taxa dele já é outra. Isso acontece muito na prática. E essa informação é uma informação mesmo assim de ouro para o empresário. Não tomar na hora que precisa, o time é antes, né? Porque é igual você falou, muitos clientes nos procuram. E às vezes falam com os nossos especialistas aqui, eu não tenho certeza, não sei se é o momento, só estou especulando. Cara, se você está com o score bom, se você tem o pré-aprovado ou aprovado, toma o crédito. Principalmente no mercado que oscila muito questões de aprovação de crédito ou não. Se você tiver respaldado e resguardado antes, é muito melhor. Até mesmo o empresário sabe o nível da responsabilidade que você tem no 5º dia útil, no dia 10, no dia 20 lá para pagar imposto, no final do mês para pagar conta de novo, e conta infinitos, porque não é um mar de rosas a vida do empreendedor brasileiro, né, Má? A gente sabe porque a gente convive, a gente entende de empreendedor aqui, a gente entende de negócio aqui, porque a gente faz isso por 4 anos. E eu faço isso quase a minha vida toda. E é um desafio diário. Mas eu acho que quem se prepara falando de fluxo de caixa e depois em conhecimento, eu acho que é onde ganha o jogo. Até entrando, Fer, nessa questão do conhecimento, que você falou que isso foi algo, inclusive, foi a palavra do 2º ano. E a gente que está mais próximo, a gente viu uma virada muito grande do Fernando em relação ao conhecimento, de que, assim, até teve um momento da sua vida que você fala, né? Você teve um comentário que em dezembro do ano passado você teve uma virada de chave ali também e, de fato, você transformou numa outra pessoa com novos hábitos e tem a questão do conhecimento. O que te inspira hoje? Quais são as suas fontes de busca? Quando você não encontra uma resposta, apesar de você ter uma visão super estratégia, é uma característica sua, né? De ser visionário, de enxergar ali, mas nem sempre você tem todas as respostas. A gente sabe disso. Queria ter. Qual que é a sua fonte? Onde é que você busca? O que você procura? Tá. Eu vou te explicar por que no ano 2 foi o conhecimento a chave. Começar um negócio, você começa com as habilidades e com as características que você tem. Então, a maioria dos empreendedores no Brasil são assim. 90% das empresas são micro, pequenas empresas. Ou seja, são pessoas que começaram os seus negócios. Cara, ela tem a habilidade da vida. Ela tem a habilidade de coisa que ela já fez. O track record dela anterior. Para negócio, é outro mundo. É outra coisa. Porque, de novo, cada fase do seu negócio, fase 1, 2, 3, 4, você tem uma maturidade da sua empresa e o dono precisa acompanhar essa maturidade, porque sempre os problemas vão ser diferentes. No ano 1 era 1, ou seja, a gente desfrutou aquele ano 1 ali, colheu os resultados do que a gente conhecia. Mas aí quando a gente já tinha um pouquinho de dinheiro no caixa e precisava falar, tá, mas e agora? Como que eu cresço? A gente falou que fazia negócios regionais. Falou, não, a gente tem que ser um negócio nacional e tem que ser um negócio online. Tá, mas como que a gente vai para esse negócio online? Que canal que é? Como que faz? Será que eu faço o Instagram, faço um YouTube, sei lá, coloco um outdoor? E a dúvida do cara, ele não sabe o que fazer. E foi quando a gente começou a conhecer as imersões, eu não lembro, foi o Catal e o Lincoln? A gente foi na do Thiago Nigro, o Equity Mais. Foi a primeira imersão que a gente participou ali, então logo no começo. E, cara, pra gente já era meio que surreal ali. Falei, como que paga tudo isso pra em 2 dias, não sei o quê, que loucura. Mas ali começou a transformar a minha jornada. Falou, caramba, eu lembro que eles deram um black book, alguma coisa assim. Falei, meu Deus, gente, voltamos pra cá. A gente falou, a gente precisa colocar em prática todo esse livro aqui. Sonho meu, né? Porque se tivesse colocado, inclusive, talvez muitas coisas tinham sido diferentes, porque tem muito aprendizado ali. Mas ali, por isso eu falei que foi o ano do conhecimento, que eu vi e falei, putz, eu preciso
buscar conhecimento. E cada vez mais, porque como a empresa cresceu rápido, e deve ter muitos casos assim, o dono, o empresário fica para trás. Você tem que ficar correndo. É uma corrida assim, ó. Aí você vai. Fala, meu Deus. Aí até bate no desespero. E agora? Aí eu comecei, depois, além dessas imersões presenciais, comecei a consumir muito podcast de negócio. Tem gente que não dá valor em podcast ou trata, sei lá de que maneira. Eu uso o podcast para aprender, inclusive faço anotações, sempre tem um insight e pensa, a pessoa está falando alguma coisa, é igual a gente está falando aqui, pode ter alguma coisa que eu falei que não vai fazer sentido para ninguém, mas para você fizer, fala, pô, eu tô nesse momento do meu negócio aí. Ele passou o que eu passei. Cara, me ajudou. Boa, e sempre teve isso. Então, bons podcasts de negócio, a gente sempre acompanhou. Aprendi a começar a ler, sempre, cara, começar a ler para mim todo Réveillon, desde que eu me lembro por gente, eu falava, esse ano eu vou ler. Começava a ler um livro, tinha muito sono. Eu acho que, não sei se é um problema meu ou se é normal. Eu li uma página e dormia. Eu falei, não, agora eu vou... Quem tem problema de insônia, vocês são um bom começo. Nossa senhora. Eu falei, vou comprar um tablet que tem uma luz. Aí eu dormi, resolveu. Aí me ajudou, comprei o tablet, baixei o Kindle lá, comecei a ler e continuei participando dessas imersões. Fiz umas muito boas. Além de conhecimento, muda principalmente mentalidade. Então você olha lá, o cara fala, tem mais oportunidade, o mundo é gigante, tem muita coisa, sai do seu quadrado, sai da sua bolha, que tem muita coisa acontecendo no mundo, e às vezes suas referências são do ambiente que você está vivendo mesmo. Você pega algum parâmetro, com a empresa que é aqui do andar de cima, que é do lado, quanto você investe em mídia, por exemplo? Se eu for pegar aqui no prédio, cara, não é parâmetro pra gente. Talvez na cidade, né? Na cidade, no estado, sei lá onde, porque... E aí o cara fala aqui que investe 10 mil por mês e você tá investindo 5, passa a investir 10, você fala, pô, tô grande, tô bem. Aí você vai para São Paulo, o pior lá investe 100, 200, 500, 1 milhão. Você expande a sua visão também e abre a sua mente. Então foi um passo importante. E esse último movimento que você falou é engraçado, que eu mudei muito em dezembro, e todo final do ano eu faço essa reflexão, e ó que o ano passado foi um ano muito bom, e eu falei assim, como estando bom, eu fico melhor ainda. O que eu preciso aprimorar? Porque muita gente acomoda, muita gente, a hora que tá bom, para. A hora que tá bom, pra mim eu fico mais doido ainda, eu falo, o que eu vou buscar? O que eu vou conhecer? E aí eu sabia que não era só conhecimento, eu tinha que mudar hábitos, que foi uma coisa que você falou. Então, eu sabia que eu tinha que me cuidar mais, fazer todas as minhas rotinas e obrigações melhores, organizar tudo isso, porque dá para organizar. Um hábito você adquire, você só precisa organizar. Até um livro, vou recomendar um livro, Hábitos Atômicos. É um livro sensacional que vai dar assim, muita direção de hábito para você. E não adianta, né, Má? Você que é uma leitora também, todo livro que você lê dá para absorver uma coisa. E Hábitos Atômicos foi onde eu aprendi a fazer a maioria dos meus hábitos. Olha. Eu entendo que o hábito já tem que estar programado, eu não deixo para decidir no dia, eu já organizo tudo para o dia seguinte, ou seja, já é uma consequência, as coisas do meu dia, talvez da minha semana, eu fico até bitolado com a minha agenda, eu já sei o que vai fazer, porque se eu deixar hoje para falar, hoje eu acho que eu vou para academia, provavelmente eu já não vou, se eu não trouxer a roupa, provavelmente eu não vou, e se eu deixar para qualquer horário, provavelmente eu não vou. Se já trouxe a roupa, já tem um horário definido, um local definido, tudo definido, cara, é só você ir. Se você cair, você vai. Então o hábito é muito isso, aproximar as coisas que você tem que fazer da sua realidade. Você facilita isso, né? Você facilita, com certeza. Então, ter bons hábitos é fundamental. Foi cirúrgica aí na sua visão do que eu mudei. E ali teve uma grande mudança também, que nessa busca... Eu conheci o Class Club no mês de janeiro e foi uma decisão muito rápida, porque eu já tinha um nível de consciência muito alto. Rápida, assim, uma decisão difícil, muito difícil,
porque talvez naquele momento ali eu não tinha todo o dinheiro ainda, eu estava apostando no ROI futuro, mas eu falei, pô, eu vou entrar de corpo e alma nisso aqui e vou fazer dar certo. E até quando eu entrei, imaginava um monte de coisa e tem que fazer. Cara, e a gente aprende lá dentro, que é um grupo dos empresários talvez mais renomados do Brasil, ou dos maiores empresários do Brasil, que é muito sobre servir e aprender um com o outro. Então lá tem muita disponibilidade das pessoas te ajudarem, das pessoas participarem do nosso podcast. Muitos convidados nossos são de lá, e pessoas relevantes. Olha que legal. Elas servem primeiro para depois ter algum tipo de troca. E isso é muito bacana. Aprendi muito isso sobre lá. E tá no ambiente, cara, assim, eu tava aqui, ele tira totalmente você da zona de conforto. Isso é outro ponto de atenção, que não há crescimento na zona de conforto. Quem quer crescer tem que ir para a zona de desconforto. Ah, Fernando, mas é ruim, não sei o que, eu não gosto. Não vai crescer. Vai ficar parado. Da onde você está, provavelmente só para baixo. Só no desconforto cresce, porque no desconforto é onde você se coloca num ambiente desse. Cara, eu vou lá, e principalmente quando eu fui na primeira vez, você fala, Cristo é Pai, o que eu tô fazendo aqui? Que é aqui? Você tem que se portar melhor, você tem que se vestir melhor, você tem que falar melhor, você tem que aprender a falar na câmera, você tem que olha, em janeiro, eu não sabia tudo isso. Ó, como consequência do desconforto, eu tive que me adaptar e cheguei a tudo isso que eu estou hoje, e nem sei qual o nível, sei lá, talvez uma nota 6, 7, mas que eu não tinha. E o desconforto e a provocação me trouxe isso. Mas tem muita gente que prefere o final de semana ali de boa, não quer treinar, não quer fazer dieta, não quer estudar, não sei o quê. Tá bom. Depois não sabe por que não tem resultado. Mas você sabe uma característica que eu acho muito bacana? Você sempre teve consciência de que teria desconforto. Então, por exemplo, até em relação à gravação e tal, que eu acho que faz um ano, mais ou menos, pouco mais de um ano, que nós começamos a ser um pouco mais ativos dessa forma. E você já tinha consciência, você falava assim, ó, eu sei que não tá bom, mas eu vou continuar fazendo. Você verbalizava isso, inclusive, né? E aquela coisa de faz e melhora, faz e melhora, faz e melhora. E até que aquilo vai se tornando natural, né? Aquilo, de tanto você praticar, aquilo vai ficando natural e passa a ser desconforto. Aí você intencionalmente, tá bom, qual que é o próximo passo? Eu vou buscar um novo desconforto, porque eu já sei que os que eu superei me deram bom, né? E é engraçado isso, porque, de novo, é fazer o que talvez eu nunca queria fazer na vida. Cara, vou contar uma história aqui. Talvez eu acho que foi pro lançamento do nosso blog, alguma coisa assim. Fala, Fernando, faz um vídeo. Juro por Deus, eu acho que eu gravei 50 vezes pra fazer um stories de 15 segundos. Começava a gaguejar ali e falar, falar blog, falava brog. É muito difícil falar na câmera. Mas olha como que o hábito melhora e ele te provoca a melhorar. Você fala, cara, eu não vou lá dar a cara a tapa pra passar vergonha. E que tenha problema, viu? Passar vergonha ninguém tem a ver com a sua vida. Os problemas são seus. Eu acho que a hora que a pessoa está consciente disso, e de novo, foi o que eu aprendi lá atrás, aprender a não ter vergonha das coisas. Olha como uma coisa leva a outra. Cara, ninguém tem nada a ver com isso. Se não tá bom, assiste outro lugar. Eu tô fazendo para melhorar e vou focar nisso. Não tem paciência, não tem problema. Mas as pessoas têm muito medo das coisas. Eu vi que o digital era o caminho. Então você falou assim, ó, todas as empresas são empresas de vendas. E todas as empresas, vou complementar, são empresas de mídia. Todas as empresas são empresas de mídia. Mas como assim, Fernando? Se você não divulga o seu negócio, se você não faz, e principalmente, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Se você não for pro digital, que ainda está numa transição, que muita gente fala, pô, mas já tem muito cara grande, já não tem problema, cara, faça o seu melhor, conquiste seu espaço. Por quê? Pensa, entre online e offline, eu acredito não, tenho certeza que o offline é muito maior. E o online está ganhando espaço. Ou seja, tem muito mercado ainda para crescer no online. Mas como assim, Fernando, para vender infoproduto? Não.
para te posicionar, Uhum. para posicionar o seu negócio, para posicionar como CEO do seu negócio, como empresário. Falar, Fernando, mas só vale para empresário? Não, eu falo aqui, ó, para os meninos que estão aqui, e ainda eles demoram, eles não acreditam em mim. São poucos que compram a ideia. E pode olhar, um closer de sucesso, um assessor de sucesso, ou qualquer coisa que estoura a bolha, o cara tá na internet. Uhum. Ele vende muito mais fácil. Experiência do nosso podcast, que tem pouco tempo. A gente já tá quebrando um monte de barreira por, primeiro, associar nossa imagem com pessoas importantes. Já vieram Arthur Aguiar, Dani Martins, entre um monte de outras gente importantes e boas. Mas aprender também. Uhum. E aí você aprende, cara, e aí uma coisa que o Arthur falou. Seja você mesmo, encontre o seu ponto de potência. Uhum. Porque todo mundo, às vezes, quer ser as outras pessoas. E é difícil realmente encontrar esse ponto de quem você é e realmente exercer. Por quê? Vou nas câmeras. E eu até tô tentando, às vezes, ser mais natural possível. Mas você quer parecer uma coisa que você não é na internet. Cara, a vida real é muito mais dolorida. Uhum. A vida real, você não tá bonitinho assim toda hora, eu não tô bonitinho, não tá o cenário... É pauleira, a vida real é guerra. Não dá tempo pra ter mimimi. Mas a pessoa só quer ficar colocando as coisas boas. E colocar a verdade, você se identifica mais com a pessoa e a pessoa se identifica mais com você. Uhum. Gera ponto de conexão. Aí é onde que dá pra fazer E negócio. eu acho que até pra gente também, né? Isso vai trazendo mais leveza. Sim. Do tipo, ó, aqui eu tô entendendo, eu admiro isso. De repente, essa pessoa, às vezes, que a gente quer ser, são características que a gente admira. Eu admiro, mas eu não abro mão de quem eu sou. Essa é a minha autenticidade Com certeza, hoje. E certeza. aqui, na minha potência, eu aceitando isso e desenvolvendo aquilo que eu preciso desenvolver, é quando eu consigo fazer de melhor, porque eu tô dentro ali da minha zona de talento, né? Perfeito. Tem coisa que às vezes a gente olha e fala assim, ó, não gosto disso aqui em mim, isso aqui eu gostaria que fosse diferente, então desenvolve, Com né? certeza. Mas não a gente, às vezes, criar algo que é distante e é totalmente oposto daquilo que de fato nós somos. Só um detalhe que às vezes as pessoas confundem aí, tá, Má? De ter o que ela é, a zona de talento, com algumas características que ela foram adquirindo na vida, e a pessoa fala assim, eu sou assim, não vou mudar. Tem coisa que tem que mudar, né? Tem coisa que tem que mudar. Cara, tem que mudar. Você tem que pegar a sua essência, beleza, você eleva ela. Mas as outras coisas, principalmente hábitos ruins, tem que mudar. Sim. Ô Fer, que legal, né? É bastante coisa. Você vai olhando ali para sua jornada como um todo. E quanta coisa aconteceu nesse tempo todo. Nesse período também, no final do ano, que você teve essa mudança muito grande, você criou uma frase, e essa frase, ela é um jargão aqui na Avante, né? Ela, inclusive, é estampada na nossa parede, de que o sucesso é uma decisão. Você fala muito dessa frase, e qual foi o fundamento dela? Da onde que você tirou isso, e como que é a sua visão sobre esse... Cara, inclusive foi um vídeo que eu gravei num podcast com o Léo Toledo, né, que eu era host, e acabei, ele falou, ó, eu falei pra ele, eu acho, fala uma frase, ele falou pra mim, aí eu falei essa frase que eu tinha visto em algum lugar, me identifiquei muito, e marcou demais. O sucesso é uma decisão. E o sucesso é uma decisão porque são as suas decisões diárias que constroem o seu futuro, que constrói a sua vida. O seu eu do presente você está construindo agora. E isso a todo momento, e cada escolha que eu tenho, até consciente ou inconsciente, que às vezes inconsciente aí você não consegue saber, mas eu sei que vai estar construindo. Se eu como uma tranqueira, uma batatinha frita, ou não sei o que, tal, beleza, eu posso comer. Porque eu treino, eu faço um monte de coisa, mas eu sei que vai atrasar o meu resultado. Se um dia eu deixo de ler, eu sei que vai atrasar meu resultado. Se um dia eu deixo de não ter a decisão de ficar com a minha família, eu vou atrasar meu resultado. Então, para mim, sim, o sucesso é uma decisão, porque são decisões diárias que você toma para ter sucesso. Não tem ninguém na vida que não possa ter sucesso. Por quê? A partir do momento que as escolhas estão no colo dela e a gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer no mundo, óbvio, coisas corretas, a gente pode ser quem a gente quiser. Basta a gente ter decisões coerentes com o resultado e com o sucesso que a gente
que a gente quer ter. Eu até falo uma frase que quem quer ter sucesso e só toma decisão ruim é louco. Por quê? Cara, ele faz tudo que leva ele longe do sucesso, leva ele para o insucesso. E ele quer ter sucesso. Não vai ter. E a pessoa é iludida, fala, não sei o quê, e dá mil justificativas. Não vai ter. O sucesso é construído diariamente por várias decisões que você toma. Esse é o fundamento. E, inclusive, eu complemento isso nesse vídeo falando sobre tomada de decisão, sobre ficar em cima do muro para tomar decisões. E eu sei que você, empresário, a todo momento tem que tomar uma decisão difícil. Minha dica, não fique em cima do muro. É lógico, analise, veja o cenário, mas tome uma decisão. Seja para um lado ou para o outro que você for, não fique em cima do muro. O pior lugar para ficar é em cima do muro. É o lugar que você mais gasta energia, mais sofre e nada acontece. Tome uma decisão. Não fique em cima do muro. O não decidir também é uma decisão, né? Não tem uma ação, virtude, então você escolheu não agir, né? Para quem é ansioso igual eu, não tomar uma decisão, enquanto eu não tomo uma decisão, você tá com o problema ali, eu fico infartado. Eu falo, meu Deus do céu, tomei a decisão, coloquei aquela decisão para jogo, segue o baile. Vamos confiar, vamos até o fim nela. Ô Fer, você comentou de algo que eu acho que é uma dificuldade da maioria dos empresários e do mundo também, da vida tá muito corrida, tá todo mundo sempre ali com muitas demandas e existe uma relação de equilíbrio ou talvez de desequilíbrio. Como que é para você conseguir conciliar isso entre as suas demandas profissionais, que você tem diversas, e conciliar com aquilo que te equilibra, sua família, a sua esposa, seu filho, seu papel de irmão, seu papel de filho? Como que é esse equilíbrio seu? Olha, é uma pergunta que eu busco responder ela diariamente. Inclusive, eu exploro muito com os nossos convidados como eles fazem isso. Então, assim, o que eu sei hoje sobre isso, posso evoluir essa resposta, tá? Para acontecer alguma coisa grande, não dá para ter equilíbrio em tudo. Você só consegue gerar algo grande causando algum tipo de desequilíbrio. É igual quando eu entro na zona de desconforto. Eu tô causando um desequilíbrio. Meu sonho, e é muito difícil, eu acho que tem muita gente nessa posição, era tá tudo equilibradinho. Era sair daqui 5 da tarde, era pegar meu filho na escola, que começou ontem na escola, tadinho. E fui levar ele ontem. Coisas fundamentais eu não vou deixar de fazer, mas com certeza eu paro tudo e faço. Mas é sonho. Saúde, família e trabalho. 33,33% em cada item. Pô, beleza. Mas eu não tô gerando esse desequilíbrio para depois ter outro equilíbrio. Eu acho que cada fase do seu negócio e da sua vida, você tem que priorizar tudo, porque são coisas fundamentais, principalmente essas três que eu falei, não dá para abrir mão de nenhuma. Não dá para abrir mão de saúde se você não faz mais nada. Não dá para abrir mão de família, porque é a coisa mais importante da sua vida. E não dá para abrir mão do trabalho, porque é quem te define e o que te constrói. Mas eu acho que assim, e é difícil, tá? Porque às vezes você tem a decisão assim, igual às vezes eu venho de sábado aqui. Pô, o Anthony já acordou, ele fala, papai, brinca comigo. Putz, ferrou. E eu tenho que vir aqui. Aí eu falo, putz, aí é muito difícil. Às vezes que tipo, tem como deixar, e aí eu fico com ele, e às vezes não. Eu falo, filho, eu tenho que explicar. Papai precisa trabalhar, papai precisa fazer isso. Mas eu tenho ciência que, abdicando de um pouco dessas coisas agora, que eu tô construindo, inclusive, um futuro melhor para mim e para ele, e para minha família. Aí já é outro ponto, talvez é uma coisa que nunca dá para abandonar, e que é prioritária, é a saúde. Então, pô, tem que cuidar, porque esse é um motor energético ou de acesso para todas as outras coisas. Que move todos os outros, né? Sem isso você nem anda. Mas mesmo assim, às vezes o empresário também dá uma prejudicada na saúde. Pô, não consigo fazer dieta, não consigo treinar. Apesar que para mim sempre tem tempo. Tem gente que treina 4 da manhã, tem gente que não dorme, tem gente que dá um jeito. Quem quer dar um jeito?
mas eu acho que tem que ter o desequilíbrio para talvez um dia ter um equilíbrio. Talvez esse dia lá na frente, eu vou ter muito tempo de desfrute com meu filho, minha saúde vai estar muito boa e o trabalho vai ser o que menos vai exigir, porque talvez eu já consolidei em alguma parte do jeito que eu penso para poder fazer isso. Então o meu desequilíbrio talvez vai ser nele. E eu acho que o empresário pode pensar nisso. Quem querer fazer tudo linear vai sofrer sempre. Inclusive, se você tem essa resposta de como manter tudo equilibrado, deixa aqui nos comentários. Manda pra gente. Não, com certeza será o comentário mais curtido. Eu acho que assim, não tem uma resposta pronta. E se você faz do jeito que você faz, você tá certo também. Só tente se organizar. Priorize sua saúde, sim. Priorize sua família, sim. E o trabalho, sim. Tenha ciência que você não pode deixar essas 3 coisas fora do seu radar. Mas às vezes você vai fazer mais um do que o outro e não tem problema também. Fernando, a gente está partindo aqui para a nossa conclusão e eu gostaria de concluir da forma tradicional como normalmente nós concluímos os outros episódios, te fazendo 2 perguntas. Tá bom. A primeira delas é relacionada a propósito. É uma palavra que todo mundo fala, mas é curioso porque é quase que como uma palavra clichê. Às vezes a gente fala e é difícil ter clareza sobre isso. O que é propósito? Eu sei qual é o meu, ele muda, é um propósito, eu tenho um propósito, depois eu tenho outro. Qual é a sua visão sobre isso? Você tem clareza sobre o seu propósito hoje? Qual ele é? Olha, eu não tinha, eu adquiri essa clareza recentemente, porque assim, eu acho que o primeiro propósito do ser humano é garantir o dele e da sua família. Quem falar qualquer coisa diferente disso, cara, eu acho que tá mentindo. O propósito da vida é ele ser uma pessoa bem-sucedida na família, com ele mesmo e nos negócios. Para mim, esse é o primeiro ponto. Propósito mesmo, quando eu olho a essência da palavra, eu entendo muito por ajudar. Principalmente por ajudar o próximo. Qual coisa maior que o Fernando vai fazer aqui na Terra, que vai deixar um legado, vai ajudar as pessoas? E graças a Deus, eu acho que eu descobri. Até falando com uma pessoa que é empreendedora também, e eu até te comentei esse caso, eu lhe comentei esse caso, ele tinha muitas dúvidas no negócio dele, cara, e eu pude ajudar ele assim, de A a Z, com dicas curtas, pequenas. Ele falou, cara, eu não acredito que eu não vi isso, não acredito que eu não vi isso. Eu falei, pô, o meu propósito então é ajudar que mais empresários prosperem. Seja por conhecimento ou através do acesso ao crédito, que é o que a gente faz hoje. Falar, Fernando, mas você tá puxando sardinha pro seu lado. Não, se eu não acreditasse no que eu faço hoje, o acesso ao crédito, ele muda a vida das pessoas, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. E o acesso ao conhecimento transforma demais. Ele dá a possibilidade de você sair do ponto A, do ponto B. Então, meu grande propósito é que empresários prosperem tanto com acesso ao crédito quanto acesso ao conhecimento, e que eu possa ajudá-los a isso. Então, hoje, minha grande missão, além de tudo que eu faço, igual eu falei, sucesso na família, nos negócios, etc., meu próximo passo é que isso ocorra. Eu acredito muito que Deus, né, o universo, quando a gente se dispõe a ser usado como canal para contribuir com outras pessoas... Sabe igual a parábola dos talentos? Que é aquilo que Deus coloca na nossa mão, a gente multiplica, não fica só pra gente. Eu acredito muito que daí Deus dá mais ainda. Porque quando Deus dá pra gente, se eu dou pra ele, não fica só com ele. Ele consegue, né? Eu acredito que Deus abençoe ainda mais, né? Não é nem quem o divide multiplica. Eu aprendi uma frase diferente. É o quem multiplica, divide. Quem multiplica, divide. Tá bom. Porque você multiplica resultados e depois você divide com resultados. Às vezes a pessoa divide antes sem ter nada, divide nada. É verdade. É um bom ponto. E você, normalmente, é você quem faz essa pergunta, né? Se fosse para você falar uma única dica, um ensinamento para um empresário. E aí aqui eu acho que a gente pode até deixar de maneira mais ampla. De pessoas que estão na jornada de forma consciente, buscando desenvolvimento, buscando evolução, buscando ser sua melhor versão, contribuindo com a família, querendo contribuir também com os outros. O que é que você fala? Eu poderia dar um monte, tá? Porque eu vivo um monte delas na pele. Mas hoje, principalmente pelo cenário que a gente tá passando no nosso país, não desista.
não desista. Não vai ser fácil, você vai passar por muitas coisas que você não queria passar, vai passar por muita dificuldade, muitas provações, muita gente duvidando, tudo indo contra, parece que não tem fim, mas tem fim. Mas não desista, muita gente desiste antes de terminar. Então, assim, saiba pelo que você luta e por quem, que vai ficar mais fácil você não desistir. Então, assim, vai até o fim. E se no fim der errado, vai além do fim. Não desista nunca. Esse é meu conselho para hoje, que eu acho que igual eu falei, eu poderia dar muitas frases bonitas aqui, e que tem muitas coisas importantes. Busque conhecimento, seja arrojado, tenha coragem, vai pra cima, mas hoje é o não desista. Porque o jogo continua, né? O jogo continua sempre, né? É o tema do aniversário desse ano, né? O jogo continua. E é curioso, até se a gente for fazer analogia, eu sei que eu não vou ser a melhor pessoa para falar de jogo, tá? Qualquer pessoa aqui seria melhor do que eu. Mas se a gente fizer analogia, o treino é difícil, requer ali persistência, requer disciplina, requer abrir mão de um monte de coisa. Mas eu acredito que para quem tá ali se dedicando, né, a hora que a pessoa faz um gol, ela não fez um gol à toa, ela fez um gol em virtude de tudo que ela plantou antes, inclusive resistindo a todas as dificuldades por não ter desistido, né? Com certeza, pode estar muito mais próximo do que você imagina. E quando às vezes você tá próximo do gol, você não tá enxergando, porque às vezes tá escuro. Mas o gol tá na sua frente, basta continuar um pouco. Que show. Fernando, obrigada. Posso dar um recado? Com certeza. Bom, então assim, obrigado você, vou fazer um papel de host. Obrigado você, Má, por tudo. Adorei participar desse podcast, eu acho que foi muito sobre a história da minha vida, história da Avante. Um dia eu quero voltar, ter a honra de voltar para falar de negócios, para falar de empreendedorismo, tentar compartilhar um pouco de conhecimento que eu tenho de marketing, vendas, liderança, gestão. Quem sabe um dia a gente faça. Com certeza. Mas assim, eu queria agradecer muito esses 4 anos, vocês que fazem parte dessa jornada. Sem vocês não seria possível a gente construir isso. Eu sempre valorizei demais as pessoas. De novo, eu sei o momento que cada um de vocês vive, eu sei o momento que eu vivo. A gente passa realmente por muitas provações, mas eu não tenho dúvida que a gente vai passar por elas e que é só o começo da nossa jornada. Lá atrás, era muito improvável a gente ser o que a gente é hoje. Mas quando a gente olhar daqui 4 anos, vai falar, caramba, que tamanho que a gente tá, e vai ser muito mais improvável também. Porque realmente o sucesso é uma decisão e a gente tomou a decisão de ter sucesso. Então eu sou muito grato a cada um que está nessa sala, eu sou muito grato a todos os colaboradores da Avante, eu sou grato aos clientes, eu sou grato às nossas famílias que compreendem o tanto de tempo que a gente abdica da vida com eles para estar aqui. E sou grato a Deus por tudo que Ele nos concede, tudo que Ele nos dá, a possibilidade de acordar vivo e fazer, cara, o que a gente quiser, tocar o terror na terra e, ir pra cima, só depende da gente, graças a Deus, estamos aqui, ó, firme e forte pra luta. Então, graças a Deus, gratidão pelos 4 anos. Mas muito mais feliz e orgulhoso do futuro que a gente vai ter, que eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Fernando, obrigada, viu? A sua jornada, ela é muito bonita, é inspiradora. Obrigado você. E tudo aquilo que você vive, todos nós, né? A gente tem o poder de inspirar outras pessoas. E você faz isso de forma direta. Opa, então, obrigada por contribuir com a sua jornada com a gente, por contribuir com conhecimento, com a sua mentalidade, por não medir esforço para desenvolver quem tá junto de você. Isso pra gente também é algo muito gratificante, né? Legal. Os meninos estão aqui há mais tempo, mas eu tô metade da jornada, né? E é algo prazeroso de verdade poder contribuir com, né, pessoas que estão ali diretamente, sabe, no seu propósito, buscando contribuir com o outro. Isso pra mim faz muito sentido e quem tá perto se beneficia muito disso. Então tudo aquilo que você faz por você não fica só em você, você compartilha com os outros. Gratidão.